Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio da série Retirado das Águas. Uma série que nós estamos estudando, estamos aprendendo, nós estamos mergulhando na história deste personagem extraordinário que é Moisés. Moisés, um profeta, um homem de Deus, chamado por Deus para cumprir uma missão importantíssima na vida do seu povo. Ontem nós ainda aprendemos, né? Nós estudamos, nós meditamos no começo de tudo, né? Quando Moisés ali foi retirado das águas, quando Moisés foi colocado por sua mãe Joquebede no rio para que Deus cuidasse, para que Deus providenciasse, para que Deus direcionasse, e isso aconteceu. É importante que nós confiemos em Deus. É importante nós acreditarmos que Deus tem um plano para nós. E se Deus tem um plano para nós, Ele vai abrir os caminhos, viu? No nome santo de Jesus. Que bom que você está aqui para este nosso segundo episódio. Não esquece não, viu? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve neste canal, tá bom? Porque este canal existe para ser um canal de bênçãos para a tua vida, um canal de paz e também um canal de esperança. Se inscreve que você não vai se arrepender, eu te asseguro. Muito bem, Moisés então matou o egípcio, como nós falamos ontem, e fugiu, teve que fugir para o deserto. Moisés ficou 40 anos vivendo no Egito, aprendendo a cultura egípcia, todos os costumes, toda a etiqueta egípcia. Moisés estava com a mente carregada de conhecimento egípcio. É bem verdade que, como falamos ontem, a base de Moisés era a palavra. Moisés conhecia a Deus, Moisés sabia quem era, e Moisés sabia, acreditava que Deus tinha um plano para ele. Moisés, então, ele foi para o Egito, fugiu para lá, e lá ficou só por um período, talvez sem entender o que estava acontecendo. Moisés estava sendo preparado, prestes a ser o próximo faraó, né, do Egito. De repente, agora estava no Egito, estava no deserto, desculpe, cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas. Mas que coisa difícil, né, para a mente humana. Perto do poder, perto de uma das nações mais poderosas do mundo, de ser o líder desta nação, agora estava no deserto, pastoreando ovelhas. Pastor, quanto tempo Moisés passou no deserto? O mesmo tempo que ele passou no Egito. 40 anos. 40 anos, pastor? 40 anos. Cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas. Lá no deserto, Moisés conheceu a sua esposa, Zípora, casou-se com ela, teve filhos também. E Moisés, na verdade, pensava que era aquilo ali. Estava chegando na idade, né, 80 anos, Moisés pensava que era isso e acabou, a vida terminaria ali. Amados, algumas vezes, escute bem isso, viu? Algumas vezes, algumas coisas acontecem em nossas vidas que nós não entendemos a princípio por que aquilo está acontecendo. Já aconteceu isso com você? Escreve aqui. Já aconteceu isso com você, de algumas coisas acontecerem e você não entender por que aquilo está acontecendo e depois de um tempo? Em alguns casos, depois de anos, né? Só aí a gente entende, foi por isso que aconteceu aquilo. Foi por isso que Deus não deixou aquilo acontecer, foi por isso que Deus deixou aquilo acontecer. E em alguns casos, a vida passa e a gente nunca entende por que aquilo aconteceu. Mas fato é, amados, que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito de ser, mesmo quando as coisas acontecem, fruto das nossas decisões, dos nossos erros. Tudo que acontece tem um propósito. Até mesmo as consequências dos nossos erros. Moisés passou 40 anos no deserto esquecendo, se desfazendo, se esvaziando de tudo que aprendeu sobre o Egito. Moisés estava tendo a sua mente purificada. Na verdade, não sei se você conhece essa expressão, Moisés estava passando por uma formatação, esta é a palavra. O que é formatação, pastor? É quando alguém que é técnico, né, pega um computador, pega um celular e limpa tudo, tira tudo que tem ali, faz um backup, né? Faz um backup para guardar as informações, depois limpa tudo, limpa a memória do celular, do computador, para começar de novo. Só que Moisés não tinha backup, não.
Moisés, Deus tirou todas as informações que ele aprendeu no Egito. A cultura do Egito, a etiqueta do Egito, a ciência, tudo, ele esqueceu tudo. Mas preservou-se na mente de Moisés o que ele aprendeu na sua infância, com a sua mãe Joquebede. Sobre a palavra, sobre o cuidado, sobre a proteção de Deus para o seu povo. E então um dia, depois de 40 anos no deserto, não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, para Moisés ele ia morrer ali, acabou, e é isso mesmo, e pronto. Só que não. Só que não, na verdade estava tudo começando ainda, né? Moisés então um dia estava como de costume, depois de 40 anos, né, pastoreando as ovelhas debaixo do sol quente, ali naquele deserto. Moisés então olha para uma árvore pequena, e Moisés vê a árvore pegando fogo. Era normal, viu, acontecer isso, porque naquela região muito quente, era costume que a vegetação sozinha entrasse em combustão, né, pegasse fogo. Era comum que acontecesse estes pequenos incêndios ali, né, quando a árvore estava muito seca. E Moisés estava acostumado a ver aquilo, 40 anos no deserto, né? Só que Moisés percebeu que aquele fogo era um fogo diferente. Diferente como, pastor? A cor do fogo era diferente. E Moisés percebeu que a sarça, a arvorezinha, queimava, pegava fogo, mas que não se consumia. Moisés estava presenciando um fenômeno, e ele sabia que era um fenômeno, tanto é que ele decidiu se aproximar mais para entender o que estava acontecendo, para ver o que de fato estava acontecendo com aquela árvore que queimava, mas não se consumia. E quando ele se aproximou um pouco mais, ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz de Deus. Depois de 40 anos, no deserto, Deus quebrou o silêncio. Às vezes, quando nós falamos com Deus, é tão difícil, né, amados? Fala para mim se não é difícil. Quando nós falamos com Deus e Deus fica em silêncio, não é complicado? Quando nós precisamos de um milagre urgente de Deus, quando nós necessitamos de uma resposta de Deus e Deus não responde. Deus fica em silêncio, isso nos incomoda. Alguns se desesperam com o silêncio de Deus. Tem uma música, eu acho que é de Cassiane, se eu não estiver enganado, viu? Cassiane diz assim: quando Deus está em silêncio, é porque ele está. Alguém sabe? Deixa eu ver. Quando Deus está em silêncio, é porque ele está o quê? Deixa eu ver se você sabe. Isso mesmo, trabalhando. Deus está trabalhando. Depois de 40 anos, Deus quebra o silêncio e Moisés ouve a doce e suave voz do Senhor. Ele diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, filho, porque o lugar que você está agora é um lugar santo, porque eu estou aqui. Moisés então tira as sandálias dos pés e se aproxima daquele fogo, daquela sarça. Lá no futuro, talvez depois a gente fale sobre isso ainda nessa série, lá no futuro este fogo volta a aparecer, viu? Vamos falar sobre isso ainda. Este mesmo fogo que apareceu na sarça, Moisés vai presenciar este fogo em outro momento. E aquele fogo, o próprio Moisés o chama de Shekinah. Shekinah, a presença de Deus. A manifestação da presença de Deus. Deus estava ali. O Deus Criador, o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso estava ali, conversando com aquele pastor de ovelhas que tinha passado 40 anos no Egito, agora 40 anos no deserto, 40 anos comendo do bom e do melhor, vivendo em uma boa casa, tendo uma vida de conforto, depois 40 anos vivendo uma vida limitada, uma vida cheia de preocupações, mas agora o Criador estava com ele. E Deus estava ali, naquele momento, para fazer um chamado. Deus estava ali, naquela sarça, na Shekinah, para falar com Moisés. Para dizer para Moisés que ainda não tinha acabado. Para dizer para Moisés que ele ainda tinha um plano especial para Moisés. Para dizer para Moisés que tudo que ele viveu no Egito e no deserto não foi em vão. Que Deus estava preparando ele
para uma missão ainda muito maior. Meu querido, minha querida, as lutas às vezes são grandes, né? Às vezes nós temos preocupações, nós temos desafios na vida. Mas acredite, o tempo todo, eu e você, nós estamos sendo preparados por Deus. E quando nós enfrentamos provações, quando nós passamos pelo fogo das dificuldades da vida, é Deus nos polindo, é Deus nos moldando, nos purificando, para nos dar desafios ainda maiores na presença dele. Creia nisso. É importante que você enxergue assim, pastor, é muita luta, muita dificuldade. Entenda que é um refino, que Deus está refinando, que Deus está purificando você. Para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa maior, para você ser uma pessoa de fato usada por Deus. Acredite nisso. Você acreditando nisso, você vai se fortalecer, você vai ser confortada por esta promessa de Deus. Deus, então, na sarça ardente, Deus faz um chamado para Moisés. Moisés, o meu povo já ficou tempo demais escravizado no Egito. Quanto tempo, pastor? Mais de 400 anos. Gerações cresceram, morreram e o povo ali escravizado. 400 anos, Deus então chama Moisés. Moisés, chegou a hora de libertar o meu povo. Acontece que Moisés ficou tanto tempo no Egito, no deserto, que Moisés ficou limitado, Moisés se achava menor do que todos, Moisés se achava assim muito incapacitado para fazer isso. Não, eu não, Senhor. Eu não sei nem falar direito, disse Moisés. Moisés argumentou, Moisés resistiu até onde pôde. Não, Senhor, não sei, não é para mim. Percebam que muitas vezes alguns não fazem isso. Não, Senhor, não é para mim não, eu sou o menor de todos, eu não sei falar, eu não sei escrever, eu não sei cantar, eu não sei fazer. Você já ouviu uma expressão, deve ter ouvido, uma expressão que diz assim, Deus não chama. Deus não chama. Eu vou escrever aqui para você. Produção, coloca aqui. Deus não chama os capacitados. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Olha aqui. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Que coisa linda. Eu disse, Moisés, filho, você não é capaz mesmo não, Moisés. Você está certo. Mas confia em mim, Moisés, que eu vou estar com você. Você não é capaz, mas eu vou te capacitar. Eu vou te habilitar, Moisés. Eu vou te munir de poder para você libertar o meu povo com a minha mão poderosa. E Moisés resistiu. Deus diz, então, fala com Arão, teu irmão. Arão vai com você e você. Arão fala, mas o poder está em tuas mãos, Moisés. E Moisés faz uma pergunta para Deus. Moisés diz, Senhor, quando eu chegar lá no Egito para libertar o teu povo não sabe quem sou eu. O teu povo já faz 40 anos que eu saí do Egito, nem lembra mais de mim, muitos já morreram. Quando eu chegar lá, eles vão me perguntar quem foi que me enviou. Vão perguntar, meu Deus, qual o teu nome? Eu vou dizer o que para eles? E Deus diz uma palavra tremenda. Deus diz, Moisés, eu sou o que sou. Quando o meu povo perguntar para você sobre o meu nome, você vai dizer que o meu nome é Eu Sou. Diga a eles que o grande Eu Sou te enviou. E você, pelo meu poder, vai libertar o meu povo do Egito. Uma tarefa impossível. Uma tarefa impossível de ser cumprida. Uma missão impossível, né? Missão impossível. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Meu querido irmão, minha amada irmã, quando Deus te chama, Deus te capacita, Deus te habilita, Deus te usa. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a situação, Deus usa você, Deus capacita você, Deus te enche de autoridade e de poder no Espírito Santo de Deus. Creia nisso, creia nesta palavra, nesta promessa de Deus. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo sendo incapacitados, e nós somos, o Senhor nos capacita com o Teu poder para fazermos, para realizarmos
a tua santa obra. Abençoa, Pai, este filho teu, abençoa esta filha tua que ora comigo neste momento, enche o coração dos teus filhos de paz, de vida e de esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e também sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome de Jesus. Recebe esta palavra no teu coração, compartilha esta mensagem, compartilha esta unção, compartilha este episódio da nossa série. Continua amanhã, viu? Amanhã é o terceiro episódio da nossa série Retirado das Águas. Juntos nós vamos aprender um pouquinho, não é muito não, porque o tempo não permite, mas nós vamos aprender um pouquinho mais da vida deste homem que foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.